Olá galera, eu sou a Flávia Eu sou o Carlos e nós somos do canal Planos e Fugas. e esse é mais um vlog making off de livro. Onde a gente parou? Não sei. No último vídeo a gente falou sobre cenas, sobre a divisão da estrutura da história em cenas e como essas cenas virariam o primeiro tratamento de um livro depois de terminado. E hoje então a gente vai falar sobre personagens, como desenvolver o personagem melhor, como transformar esse personagem comum num personagem marcante que as pessoas vão lembrar dele. Como dar um rumo legal, interessante para esse personagem, como achar o personagem dentro da história e conseguir fazer com que o leitor se identifique com ele e que no final das contas você tenha um produto melhor na mão, né? Nós estamos participando do NaNoWriMo 2015 e lá dentro da plataforma nós achamos assim uma parte que fala bastante sobre personagens, desenvolvimento e tal, e nós pensamos que caberia no making off, né, falar sobre isso. Então nós estamos aqui com algumas perguntas, algumas coisas que nós vamos aproveitar para esses vlogs. Tem um tópico no fórum deles lá, né, onde eles listam perguntas que podem deixar com que o seu personagem se saia melhor dentro da história, né, que você tenha um personagem mais eficiente. Eles chamam de pergunta, mas na verdade tem perguntas e tem gatilhos também, são coisas que podem gerar um insight em você e possam fazer com que você desenvolva um passado ou um cotidiano melhor para o seu personagem. Então, pensando em um personagem ou em vários personagens, vamos ao primeiro tópico. Essa é a pior coisa que eu poderia perder. Né? Então, se você tem um personagem monótono, um personagem que não é tão marcante, procura tirar dele aquilo que ele acha mais importante na vida dele. Eu tenho uma dificuldade. Todas as vezes que eu vou escrever uma cena e que o personagem ou a personagem tem que perder alguma coisa, eu sofro, mas eu sofro. E aí a gente tem que parar, nós dois, e conversar sobre aquele assunto, porque eu fico insistindo, não, ela não pode perder tal pessoa, ou tal animal de estimação, ou objeto, ela vai sofrer muito, ou ele vai sofrer muito. A Flávia tem muita pena dos personagens dela, ela se apega muito e quer dar o melhor para eles. Só que não dá encadeamento, não dá a curva dramática, não dá atenção, não instiga o leitor a continuar lendo, não funciona. Ela gosta muito de mimar o personagem, colocar ele num ambiente onde está tudo ótimo, isso tá tudo aconteceu maravilhoso, muito no Alice né? Black, direto. Isso aí. Vamos então, lá, segundo tópico. Se eu pudesse voltar em qualquer momento na minha vida, qual seria? Isso aí é interessante para explorar os arrependimentos do personagem. O que ele pode ter feito de errado, que mágoa que ele guarda, que rancor que ele guarda, né? O que ele poderia estar arrastando consigo até aquele momento da história. De repente esses fantasmas do passado, essas coisas não resolvidas do passado, poderiam ajudar a desenvolver aquela história que está travada ou o personagem que não está tão interessante. Próximo tópico. Todo mundo sabe de alguma coisa sobre mim, mas o que não sabem é isso. Segredo, né? Se você der ao personagem um segredo, alguma coisa que ele precisa esconder de todo mundo, né? Isso me pega direto nos livros. Direto. Aquela coisa assim, é suspense, né? É um suspense. Sim. E aí você lê, e você quer destruir o livro. Destruir não, gente. Quer devorar o livro para descobrir que segredo é aquele. Isso funciona demais. Principalmente se você coloca esse segredo na mão de outra pessoa, ou se você tira a propriedade desse segredo do controle do personagem. Aí você tem a história praticamente pronta na mão. Verdade. Outro tópico. Essa é a coisa que eu mais odeio em mim mesmo. Isso é interessante em histórias mais dramáticas, em histórias mais profundas, né? Você fazer o personagem lidar com sua autoconsciência, né? A sua visão de si próprio. Então isso é interessante explorar, né? De repente ele tem algum vício, ele tem alguma coisa que atrapalha, tem algum defeito, alguma falha de caráter, ou até na aparência mesmo. Explorar isso dentro de uma história também é bem proveitoso, né? Se eu pudesse mudar alguma coisa sobre minha vida, qual seria? Isso diz respeito aos desejos do personagem, aos anseios,
alguma coisa que ele procura muito, os objetivos dele. Ele pode ou não conseguir esses objetivos ao longo da jornada, mas dar um desejo a um personagem faz com que ele se movimente ao longo da história. Outro tópico importante... Isso é o que um dia comum é para mim. É interessante a gente dar ao personagem um cotidiano inusitado, diferente, que para ele seja comum, mas que pra gente seja uma coisa absurda, impensável. Tipo, ele é um trapezista de circo, um caçador de recompensas, um piloto de nave espacial, um soldado na guerra, e a gente fica apavorado com aquele cotidiano dele, mas pra ele isso é a coisa mais normal do mundo. Outro tópico interessante, eu não disse isso alto, mas o que eu gostaria de dizer era... mergulhar nos pensamentos do personagem, né? Mergulhar nas reais opiniões do personagem. Ele pode se apresentar de uma maneira para a sociedade, mas na verdade pensar de uma forma completamente diferente. Como um abolicionista no tempo onde todo mundo defende a escravidão, né? Ele é obrigado a concordar ali com as regras, com as convenções, com as leis do momento, mas na verdade ele pensa completamente o oposto. Ele é obrigado a viver naquele meio, né? Então, coisas que o personagem gostaria de dizer, verdades que o personagem gostaria de falar, mas não pode, isso também deixa o personagem mais rico. Outro tópico muito interessante também é: eu tenho tanto medo de tal coisa que eu nem posso falar sobre isso. Isso é autoexplicativo. Se você dá um medo para um personagem, você tem mais camadas para trabalhar sobre ele. Isso fica mais interessante quando você contrasta esse medo com um desejo. Ou seja, ele precisa vencer o medo para alcançar o desejo. Isso foi o momento em que tudo mudou. Isso faz parte mais pro final da história, né? Ou pode ser um flashback, ele analisando a vida em retrospecto e pensando naquilo que fez ele chegar até o ponto que ele estava. Então, faz parte da evolução. Com certeza. Quando ele percebe, poxa, isso mudou. É sinal de que ele teve ele olhou para trás, viu o que ele viveu e percebeu que realmente algo mudou. Ou ele guarda dentro de si uma época, ou um momento em que tudo mudou na vida dele, ou que ele sentiu que ele deixou de ser quem ele era antes, né? E aquilo faz parte da personalidade dele a partir de então, né? Como a própria guerra, como a gente falou, uns anos que ele passou na prisão, né? Um momento que ele foi acusado de algum crime, ou a separação, né, de alguma pessoa. Normalmente, quando o personagem ou pessoas, né, comuns percebem isso, é um rito de passagem. Então, tem outros tópicos aqui, mas esses são os principais, são aqueles que a gente achou mais diversos, né, entre si e os mais úteis para quem está tentando desenvolver um personagem. Geralmente, quando a gente vai desenvolver um personagem para a nossa história, é nisso que a gente presta atenção primeiro, né? A gente procura estruturar o passado desse personagem, as motivações, os desejos. Essas perguntas são bastante úteis para isso. Lógico que tem outras características que a gente pode prestar atenção, como a aparência e o meio social e tudo mais, né? E vai depender bastante da intenção do autor e da profundidade da obra que ele quer trabalhar, né? O espaço que ele vai ter para desenvolver certos aspectos do personagem. Há livros em que não há descrição do personagem, cada leitor pode imaginar o que quiser, né? E há outros livros em que a aparência do personagem é descrita de maneira muito precisa, porque isso é importante para a história. Ou é assim que o artista vê que deve ser um personagem. No final tudo é válido, né? Você pegar até uma junção de personagens conhecidos para criar o seu próprio, ou tirar características de pessoas que você conhece, ou tirar coisas de si próprio para poder incrementar o personagem, tudo é válido. O importante é você terminar seu trabalho com uma história interessante e um personagem marcante, um personagem que vai ser lembrado. A gente já havia falado no blog bem antes desse sobre as ideias, né? Isso também está em ideias, porque durante as ideias você está falando sobre a construção dos seus personagens, sobre a elaboração, depois da premissa, a elaboração disso tudo. Então tudo faz parte. Existem histórias dirigidas ao personagem e histórias dirigidas, né, ao universo, ao ambiente. E aí vai depender da intenção do autor. Tem autores que focam toda a história no personagem e o ambiente meio que não importa muito. E há outros autores que têm esse interesse por desenvolver o universo, desenvolver o mundo, e o personagem não fica tão marcante. Não quer dizer que esteja errado, são só modos diferentes de ver. Mas nós nos preocupamos com os personagens e com o mundo onde eles estão inseridos. A gente procura dar aí um equilíbrio para a coisa, né? É assim que a gente acha que funciona. Bom, gente, a gente espera que a gente tenha ajudado, contribuído de alguma forma. É claro que nós não tem como a gente falar sobre todos os
tópicos que podem auxiliar a desenvolver no personagem. Mas a gente espera que com esses aqui que a gente mostrou, tenha contribuído de alguma maneira. O objetivo era esse. Mais pra frente a gente pode até fazer outro vídeo mostrando outras abordagens para se lidar com o personagem, mas a gente achou bem interessante esses tópicos e a gente acha que de repente podem ser úteis para quem está com uma história meio travada por culpa de personagens não tão marcantes ou não tão interessantes. E os tópicos têm a ver também com como a gente constrói nossos personagens, então por isso que a gente achou importante fazer esse vlog sobre isso. Um beijo para vocês e até a próxima.